Olá, boa tarde. Boa tarde, tá me ouvindo? Tô sim, te escuto bem. Ah, beleza. Tô testando aqui se eu consigo adicionar o pessoal aqui pelo meu celular, porque eu tenho que levar minha mãe a uma consulta ali, mas tá dando certo aqui, viu? Ótimo, maravilha. Obrigado. Então tá bom, já coloquei para gravar ali a aula, depois a gente corta esse início. Tá, Né, não? Miriam? O Miriam já tá aí também aguardando. Aí eu já coloquei para gravar a aula ali, Miriam, viu? Que aí eu vou descer com a minha mãe e aí já fica tudo ok. Vou adicionando os alunos aqui. Eu descobri que se eu tivesse o e-mail deles e eu tivesse... É possível a gente fazer isso no Meet, entendeu? A gente cria um link e manda para os e-mails das pessoas, aí elas não precisam ser adicionadas à reunião. Elas já entram direto, entendeu? É verdade, é verdade. Se elas estiverem com o login. Mas eu fiquei sabendo disso agora, entendeu? Aí não dá mais para fazer, né? Não, agora Mas, não. mas é bom, Elmíria, pedir para o rapaz que está acompanhando aí, para ele pegar os e-mails do pessoal, que no próximo agora, como a secretaria contratou o Google e a gente vai ter o Google Meet agora, entendeu? A gente pode fazer isso, sabe? Já programar e eles e não precisa criar um link toda vez, fica um link só permanente, entendeu? Entendi. É bem legal. Então tá bom. Esperar aqui o pessoal chegar.
Oi, Fernando, bem-vindo. Bem-vindo de volta. Fernando, você conseguiu fazer o download do programa? Bacana. Vamos só esperar um pouquinho, tá? Acho que uns 5 minutos no máximo, para mais pessoas chegarem e a gente começa. Eu vou explicar algumas coisas para vocês. Alguém, o Eliezer tá com o perfil de quem? Alguém sabe? Não sei. Oi, Joyce, bem-vindo. Eliezer, por favor, tira o microfone e fala com a gente. Oi, Andréia. O Eliezer é o nosso estagiário lá da gerência de capacitação. Ah, tá, é o Miriam, tudo bem. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, professor Raimundo. Boa tarde. Seja bem-vindo novamente, né, ao retorno das aulas. Obrigado. O colega Eliezer é um dos nossos estagiários, ele fica na gerência e vai estar acompanhando a aula. Qualquer probleminha ele vai estar comunicando a minha e a Andréia e acompanhando você também. Se você precisar de alguma coisa, você pode estar falando com ele, tá bom? Perfeito, tá bom, obrigado. Joyce, tudo bem? Joyce? Me ouve? Eliezer, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, por gentileza. Você tá no perfil que pode tirar pessoas da reunião, por exemplo, ou colocá-las no mudo? Ou é só a professora Andréia? Só a Andréia, né? Eu acho que é só ela. Entendi. Você quer que eu faça alguma coisa? Não, é só para evitar problemas que a gente teve, sabe? É verdade, da outra vez a gente teve, por isso que quando eu Eliezer, que a Miriam não tinha me falado o nome dele, eu me preocupei, porque da outra vez aconteceu de pessoas acessarem o link e ficar tentando atrapalhar a aula, né? Aí, por isso que eu perguntei. Eu não me lembrava dessa Joyce, sabe? Por isso que eu falei. E aí eu tentei contato com ela, ela não respondeu e agora ela saiu, né? Não, mas a Joyce faz parte. Faz, né? Tá, então ela faltou bastante, né? Porque eu não lembrava dela, não. O nome dela. Isso. Mas então, olha, professor Andréia, são 4h04. Você acha que eu espero mais quanto tempo? O Rafael entrou. Eu acho que já pode começando, professor, até porque essa aula ela vai ficar gravada lá no ambiente onde as outras já se encontram lá, né? Tá bom, então, tá bom. Ela vai ficar gravada lá. Quem não puder assistir no online, assiste lá depois e faz o que tem que ser feito. Tá bom. Perfeito. Então eu vou começar. Boa tarde, Rafael, tudo bom? Boa tarde. Eu só estava em uma reunião aqui na prefeitura, mas eu já estou indo para casa, tá bom? Vou acompanhando aqui até chegar lá em casa para ligar o computador e abrir meu aplicativo. Entendi. Tá bom, não tem problema não, vai dar certo. Ok.
Deixa eu começar aqui agora, então. Pessoal, então, boa tarde, né? A gente está aí com o Rafael e o Fernando. Eu quero dar as boas-vindas para vocês de novo nos projetos. E é um projeto muito bacana. E agora, nesse momento, a gente vai utilizar uma outra ferramenta chamada Godot, né? Que é a Godot, se a gente for escrever direitinho, assim como tá em português, é Godot. Mas o que é bacana dela, tá? O bacana dela é que ela sim já é uma ferramenta profissional mesmo, de programação, desenvolvimento de jogos, mas ao mesmo tempo ela é muito leve e muito simples. Nós temos algumas ferramentas no mercado como alternativa, como por exemplo a Unity, a Unreal, né? Que são as que vocês conhecem. Eu vou compartilhar minha tela, mas eu vou abrir aqui algumas coisas para vocês verem. Só um minutinho que eu tô indo aqui. Só um minuto, aqui a tela. Hein, professor? Eu queria falar aqui com o Eliezer, que eu queria ver aqui o seguinte com ele, que se ele puder, a Joyce está entrando, se ele puder gravar também, porque eu estava gravando 2 vezes, entendeu? Para não risco de perder, né, o conteúdo. Então, se o Eliezer tiver aí, ele puder também gravar, eu gravo usando o OBS Studio, entendeu? Se ele puder gravar também, caso aconteça, porque já aconteceu, tipo, numa aula, acho que foi na segunda aula, ainda bem que eu estava gravando e o estagiário estava gravando também. Aí deu um problema, um pico de energia e caiu. Se cair no StreamYard, a gente perde o que foi gravado, entendeu? Então, sim. A gente não ter risco, viu, Eli? Você pode gravar aí também, tá? Entendi. Tá bom. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês verem aqui umas coisas. Rapidinho. Bem, vocês estão vendo a minha tela, né? Vocês estão vendo, né? Sim, sim. Bacana. Esse daqui, por que eu quis abrir aqui os 3 para vocês verem, tá? Porque hoje no mercado são os 3 principais. Então esses aqui que vocês estão vendo é a Unreal, né? A Unreal, ela é sensacional, é uma ferramenta muito boa, muito profissional. A maioria dos jogos mais avançados que usam essa ferramenta, Unreal. Porém, ela é muito pesada e é extremamente complexo de se mexer, né? Porque realmente ela é muito avançada. Aí a gente tem a Unity, que muitos já ouviram falar, que ela também é muito boa, concorrente da Unreal, e ela é programada em C#, né? E faz jogos de altíssima qualidade. E a gente tem a Godot, que é esse daqui. A Godot, até um tempo atrás, ela fazia apenas jogos 2D, mas hoje ela consegue fazer jogos 3D também e em altíssima qualidade. Eles acabaram de lançar a versão 4.0 e nós vamos usar o Godot até o final. E eu vou te falar uma coisa. Logo, logo, ele vai conseguir passar da Unity em termos de qualidade, tá? Porque qual que é a diferença dos 3, né? A Unreal cobra de você, do seu jogo, toda vida que o seu jogo é vendido ou acontece alguma coisa, você paga um valor para eles, 10% do valor da venda, se eu não estou enganado, uma coisa assim. A Unity começa a cobrar para você também, a partir de 100 mil, né, quando você faz, e são empresas que trabalham desenvolvendo, mas a Godot não. Qual que é a diferença dela? Ela foi feita por programadores no mundo inteiro, ela é open source, né? Então os programadores se juntaram e montaram uma ferramenta, um jogo, uma máquina de jogo, né? Um game engine, que é open source, que é público, que é gratuito, que a gente pode usar e pode mexer, customizar do jeito que a gente quiser. E o bacana é que não para de ter atualização, porque como é open source, a comunidade toda vai atualizando e montando. Então nós vamos usar a Godot aqui para fazer os nossos jogos, tá?
Eles fazem tanto jogos em 3D quanto 2D, e é muito bom, celular, computador, fazem jogos para tudo. Só um instante, por gentileza, rapidinho. Pronto, pessoal, então vamos lá. O que eu pedi para vocês baixarem, certo? E aí a gente vai começar agora a criar o nosso jogo e a mexer aqui na Godot. Primeiro na aula de hoje, o que nós vamos fazer? A aula de hoje eu quero apresentar a ferramenta para vocês, eu quero que vocês conheçam a ferramenta, e a gente vai começar a conversar sobre a programação. Porque aqui, diferente do Scratch, é necessário que você realmente escreva o código, né? Que você realmente programe o código. Então, a gente vai começar a programar, e aí vocês vão começar a aprender essas etapas de programação. Algum de vocês já tinha mexido na Godot antes ou não? Só para ter uma ideia. Não, eu nem conhecia. Não, né? Não, beleza. Então, vamos lá. Quando você faz o download, ele faz o download bem rapidinho. Você vem com o arquivo, né, .rar, aí você clica com o botão direito para extrair os arquivos. E quando você extrai, ele extrai esses dois ícones aqui, ó. O stable Win64 e o stable Win64 console. Você vai abrir o Win64, tá? Dá duplo clique nele, ele vai abrir a tela. E na hora que abrir, vai abrir uma tela assim. A de vocês vai estar vazia. A minha já tem um jogo aqui, ó. Mas a de vocês vai estar vazia. E aí vocês vão clicar aqui em novo projeto. Vão ver onde o projeto vai ser salvo, ó. Ele vai ser salvo aqui no meu documentos, na minha pasta de documentos. Se você quiser salvar em outro lugar, você vem aqui no navegar e muda o lugar onde o seu projeto vai ser salvo. Vamos colocar o nome do projeto, que vai ser o nome da pasta. Então, eu vou colocar aqui em introdução. Gentil, sem nada, né? E deixa Git aqui mesmo. Criar e editar. Tem certeza da gente continuar? Ok. Beleza. Aí ele vai carregar para preparar o nosso cenário para a gente poder começar o nosso jogo, tá? E eu vou explicar algumas coisas para vocês aqui, tá bom? Deixa só ele carregar. Ele é leve, mas para abrir e montar toda a primeira ação demora um pouquinho. Meu computador não é dos melhores. Terminando aqui, a gente pode rever a aula, né, professor? Pode, claro. Beleza, então. É porque às vezes não dá pra gente acompanhar tudo, mas tem que terminar o projeto de programação. Sim. Então, pessoal, aqui, ó. Ele abre aqui, certo? E essa é a visão dele, tá bom? Então, vamos lá. Vamos por partes. Eu sei que é muita coisa que tem aqui, vocês podem ficar um pouquinho perdidos, mas vamos por lá. Vamos por parte. Aqui onde eu tô na esquerda é o lugar inicial, principal, onde nós vamos acrescentar os nós. Eu vou explicar para vocês o que são esses nós, tá bom? Vocês vão entender. Olha, algumas coisas que eu vou falar aqui pode ficar muito complicado, mas logo vai estar muito natural, vai estar muito fácil. Mas podem me parar e tirar dúvidas, não tem problema. Então aqui vão ficar os nós. Eu vou explicar já o que é um nó para vocês, tá? Mas o nó é a coisa principal que a gente tem na hora de desenvolver o jogo aqui. Embaixo, em arquivos, vão ficar os arquivos do jogo. São as imagens, os sons, tudo aquilo que eu vou colocar no meu jogo que faz parte dos arquivos do jogo. A arte, todas as coisas, tá? As animações, tudo fica aqui em arquivos.
Aqui no inspetor, ele vai me mostrar as propriedades de um nó. Quando eu selecionar um nó vai ter várias propriedades e eles vão aparecer aqui nesse inspetor, para eu poder trabalhar com eles aqui. Aqui em cima, aqui eu tenho minha tela de visão, que é a tela o palco, né, onde eu estou montando o meu jogo, o meu cenário, onde eu vejo, vocês estão vendo aqui que está uma configuração para 3D, né, uma tela de 3D, que é o que ele abre aqui por padrão. Então, você tem os eixos aqui, né? X, Y, Z. Se eu clicar no eixozinho desse, ó, ele já muda para a visão daquele eixo, né? E se eu, por exemplo, se eu quiser ver meu cenário todo de cima para baixo... Opa, peraí que... O computador agora deu uma travada aqui de alguma coisa. Peraí. Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo, professor. Isso é alguma coisa aqui, deu uma bugada. Coisas ao vivo, né, pessoal? Acontece assim mesmo. Esperar um pouquinho, tá? Mas enquanto isso eu vou explicando para vocês o que são os nós que eu falei. Cada game engine tem uma maneira diferente de criar os jogos, tá? Cada um tem um jeito diferente de criar. Na Godot é criado através de nó. Tudo é um nó. Mas o nó não é um nome bom. O nó é um nome difícil. Eu gosto de pensar em peças. Eu queria que vocês pensassem como uma peça. Então, por exemplo, quando eu vou criar o meu personagem, eu crio uma peça que é chamada de personagem. E eu tenho vários tipos de peças diferentes que eu posso dar os nomes para elas. Imagina que você está montando um jogo de xadrez, tá? E aí um jogo de xadrez de verdade, da vida real mesmo. E aí você pode ter peça de madeira, você pode ter peça de ferro, você pode ter peça de borracha, peça de plástico, peças de materiais diferentes. Cada peça diferente tem propriedades diferentes, né? Uma peça de ferro, ela é mais dura, enquanto uma peça de borracha é flexível, né? Ela tem suas propriedades. Cada peça tem, dependendo do seu material, tem suas propriedades. Quando a gente vai montar um personagem, por exemplo, a gente vai dizer que ele é uma peça e a gente vai escolher que tipo de peça que ele é. O nome dele é personagem. Só que a peça dele vai ser área 2D, por exemplo. Por quê? Ele é um personagem, mas na verdade ele é uma área em 2 dimensões, se for um jogo em 2 dimensões. Então aquela área, minha areazinha lá em 2 dimensões, eu estou chamando ele de personagem. É a minha peça, personagem. Aí o que a minha peça, personagem, precisa ter para ela funcionar? Ela precisa ter um lugar para colidir, ou seja, a gente vai colocar o colisor, né, que é tipo uma caixinha ao redor dela para dizer que se alguma coisa encostar naquela caixinha, encostou nela. Ela precisa ter massa, ela precisa ter gravidade, ela precisa ter tal coisa. Você vai colocando tudo isso dentro da peça, você vai encaixando outras pecinhas dentro dessa peça até você criar a peça personagem. A peça personagem está criada completamente? Beleza, está criado. Agora eu vou criar minha peça inimigo. Aí eu fui lá e criei minha peça inimigo. Está criado? Está criado. Aí eu vou e crio minha peça cenário. Criei minha peça cenário? Criei. Ótimo, agora eu vou juntar tudo, as 3 peças. Pronto, agora eu tenho meu jogo. Só que o que eu estou falando para vocês de peça, na verdade, no Godot se chama de nó. Só que eu acho o nome peça mais fácil de entender. Pessoal, vocês estão me ouvindo ainda? Sim, estou escutando. Só o negócio tá travado. Né? Vou fechar o programa, tá? E eu vou abrir de novo. Se ele travar de novo, joga um Ctrl do Shift B, professor. Fazer isso mesmo. Bom, beleza.
Pronto, abriu aqui. Eu vou pegar aqui o meu primeiro jogo. Vou abrir ele aqui. Esse jogo que a gente tá montando junto. Desculpa. Bacana, pronto, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Então, eu expliquei para vocês a questão dos nós, né? Então, aqui, ó, ele tá perguntando se eu quero acrescentar um novo nó, né? Uma nova peça no jogo. Não vou acrescentar nenhuma por enquanto, já daqui a pouco a gente vai acrescentar. Primeiro, eu quero continuar apresentando a tela para vocês e mostrar aqui isso daqui primeiro, ó. Aqui eu mudo o modo de visualização para uma visualização 2D ou para uma visualização 3D. Aqui é o lugar dos scripts, que é onde eu vou escrever os meus códigos. E aqui eu vou abrir uma biblioteca de assets, né? Das artes e tal, mas eu não preciso, não vou acessar isso agora. Então eu posso deixar aqui em 2D, por exemplo. Se a gente for ao nosso jogo, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser 2D. Veja, a nossa tela tá bem grande, na verdade. Se eu conseguir afastar aqui a tela, que eu deixei meu mouse do lado. Não vai dar, não. Portando recursos. Que isso que ele tá fazendo? Vai dar bug de novo. Ele tá achando que eu tô querendo fazer uma coisa que eu não quero fazer. Pera aí, rapidinho, pessoal. Acho que eu descobri qual que é o problema, tá? Descobri qual que é o problema aqui. Pera aí. Descobri. Documentos, deixa eu ver aqui. Cadê? Acho que ele botou dentro de outro. Acho que eu salvei ele dentro. Acho que eu salvei ele no lugar errado, sabia? Ele tava puxando informação. Muito estranho. Eu vou criar um novo jogo. Vou criar um novo. Deixa eu achar aqui o Godot. Cadê? Aqui. Eu não preciso abrir os dois. Vou criar um novo aqui. Só do jogo mesmo, de criar. Eu não preciso abrir o outro que abre o prompt, não. Como que é? Falando comigo? Sim, não tô falando com o senhor. Se eu não preciso abrir o outro aplicativo lá, o mesmo nome, só porque o console. Não precisa não. É só esse aqui mesmo. Tá bom. Ele tava com algum erro aí um bug. Eu não sei de por que não, mas acontece nas melhores famílias. Mas agora a gente vai começar, então torcer pra não dar mais bug, não. Eu testei antes de começar a aula e tava tudo bem, tava dando nada de errado. Aí começa a aula, começa a dar o erro, né? É proposital. Pessoal, a gente vem aqui em cena, ó. A gente vai mexer cena, projeto, depuração, editor, ajuda, a gente vai passar por tudo. A gente vai aqui em projeto, configurações do projeto, e aí a gente vai aqui em janela. Em janela, a gente vai ajustar a janela do nosso jogo. Aqui é a tela do nosso jogo, pessoal. Atualmente, por padrão, o jogo vem com 1152 de largura e 648 de altura.
Nós não vamos fazer isso. O nosso jogo vai ter 480 de largura por 720 de altura. Aí, olha só, por que ele está fazendo isso? Importando esse recurso aqui que eu não estou pedindo para ele fazer. Meu Deus do céu, que bug é esse? Pessoal, eu vou reiniciar meu computador, tá? Eliezer, só te avisar, Eliezer, eu vou reiniciar o computador aqui, tá bom? Eu acho que é o único jeito de limpar essa memória aqui. Tá ok. Jazinho, eu volto. Voltei aqui, eu caí, né? Eu caí por conta do por você reiniciar aqui o computador. Mas já voltei, eu vou abrir de novo aqui o sistema. Eu imagino que agora não vai mais ter esse erro. Não sei por que estava dando esse erro. Não deu antes. Ele tá como se eu estivesse carregando jogo do... Ah, olha só. Descobri o motivo. Tá na pasta aqui. Deixa eu criar aqui um novo projeto. Peraí, deixa eu botar o nome dele aqui. Peraí, primeiro eu crio a pasta. Aqui, ó. Qual que era o problema, pessoal? Vou falar para vocês, ó. O problema era assim, ó.
botei o nome do jogo e quando eu cliquei em criar pasta, eu não cliquei em criar pasta. Então ele estava criando o meu jogo dentro da minha pasta documentos. E dentro da minha pasta documentos tem um monte de coisa lá dentro. Aí ele estava tentando carregar os documentos para dentro do jogo. Por isso que estava caindo. Vocês entenderam? Então a gente coloca aqui nome do projeto, criar pasta, e aí sim, aí aqui tá o nosso jogo, ó. Tá no meu documento, jogo novo. Agora criar e editar, aí agora sim não vai ter mais nenhum problema. Graças a Deus a gente vai poder continuar. Foi só uma falta de atenção, pessoal. Desculpa aí. Mas vamos voltar lá. Acho que estava fluindo. Vamos lá. Bacana. Agora o que a gente vai fazer, né? Vamos lá, em cena, perdão, projeto, configuração do projeto, janela, e vamos mudar a nossa janela para aquele valor que eu tinha dito, que é 480 de largura e 720 de... Professor, compartilha a tela. Ah, foi mal, pessoal, foi mal. Tranquilo. Então, vocês não viram o que eu fiz para corrigir o erro, né? Não, nós não vimos. Não Eu pensei que era porque eu tava com outra tela fixada, mas não era. Não é, tá certo. Não, pessoal, é porque o que acontece? Quando você abrir para criar o teu jogo novo, você vai colocar o nome do jogo, aí tem um botãozinho do lado do nome chamado criar pasta. E você vai clicar em criar pasta. E depois que você clica é para criar o jogo, para criar o jogo, né? Eu não tinha clicado em criar pasta, eu esqueci de clicar. Tem que clicar em criar pasta, tá bom? Bota o nome do jogo, clique em criar pasta, aí depois só lá embaixo criar. Aí ele já cria tudo. E ele já funciona. Aqui eu vim em projeto, cliquei em projeto aqui em cima. O projeto abriu essa tela para mim, eu vim em exibição, janela, e decidi qual vai ser o tamanho. 480 de largura, 720 de altura. Aperto Enter e ele tá aí com a minha janela certinho. A outra coisa que eu vou fazer aqui, ó, é estar nesse esticar, bem aqui embaixo. Eu tenho modo e aspecto. O que acontece? Hã? Você quer falar alguma coisa? Não, eu só falei que eu ia tirar um print. Ah, tá, desculpa. Esse esticar aqui, para que ele serve? Ele serve para manter a configuração da tela, mesmo que você mude o tamanho da tela. Vamos supor que eu estou jogando esse jogo no computador de tela pequena ou no computador de tela grande. Independente de onde eu estiver jogando, a proporção da tela vai continuar a mesma. Então aqui ele está desativado, ó. Se eu fizer meu jogo para uma tela pequena e estiver jogando numa tela grande, meu jogo vai ficar todo estranho. Então o que eu tenho que escolher? Eu tenho que dizer assim, ó, Canvas Itens, que é o quê? Equipe. Eu vou explicar para vocês o que é esse equipe aqui. O que eu estou dizendo assim? Eu estou dizendo assim, ó, os itens da minha tela, Canvas em inglês é tela, tá bom? Os itens da minha tela, keep é permanecer. Os itens da minha tela permaneçam, né? Então você vai fazer com que os itens da tela permaneçam no mesmo lugar onde eles estão originalmente falando. Então se eu esticar, diminuir, mudar de computador e tudo, as coisas vão manter na mesma proporção sempre. Então os itens da minha tela permaneçam numa escala de 1, né? Então vamos supor que eu tenho 2 pontos na minha tela. E se na tela pequena eles estão numa distância de 2 centímetros entre eles, numa tela grande a distância deles vai aumentar, mas vai continuar proporcional à tela pequena. Entende?
tipo, continua sendo de 1 para 1 a distância ainda da escala, não muda. Então a gente aperta aqui para fechar e tá feita a nossa configuração inicial. Eu vou vir aqui no 2D, porque o nosso jogo vai ser 2D, e vocês estão vendo essa linha que é azul, ó, esse quadradinho que tá aqui, ó. Esse quadradinho que tá aqui azul é a nossa tela. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é a tela que a gente desenhou, de altura e de largura. Ela aqui, vocês conseguem ver ou não? Sim. Consegue, né? Então pronto, esse daqui é o nosso cenário. E é dentro dele que a gente vai trabalhar. O que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai começar a criar o nosso personagem. Na aula de hoje, se a gente criar o personagem e dar movimento para o personagem, eu estou satisfeito. Eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Então, a gente cria o primeiro personagem, que é a primeira peça, né? O nosso primeiro nó. Dá um movimento para ele, que ele vai fazer aqui. Então, tá bacana. Aí a gente estuda, espera para a aula que vem ir aumentando o jogo. Porque vocês vão mexer com programação, então isso exige muita coisa, vai exigir muita coisa de vocês. Então, para criar o personagem, a gente precisa dos assets, né? Que são as imagens, os sons e tudo mais. Eu tenho uns aqui que vocês vão pegar, vocês vão usar. A gente está meio que fazendo o próprio tutorial da Odoo aqui. Então, peraí, deixa eu pegar aqui os assetzinhos. O negócio é que eu tentei mandar ele pelo WhatsApp, pelo WhatsApp ele não foi. Será que ele vai quando eu mandei no Google, por mensagem, ele foi? Não, né? Eu acho que eu tenho que mandar. Vou fazer uma coisa aqui. Deixa eu pegar só do herói. Pera aí, rapidinho. Acho que só do herói ele vai. Pera aí. Vai sim. Vou mandar aqui no WhatsApp. Pera aí, rapidinho. Pronto, enviei para vocês aí, tá? Enviei para vocês aí no WhatsApp. O que vocês vão ter que fazer, pessoal? Prestem atenção. Vocês estão vendo aqui em arquivos? Arquivos é o lugar onde a gente vai manter todos os arquivos do jogo. A pasta raiz dele é esse daqui, res. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito e eu vou colocar um novo o quê? Uma nova pasta. E vou dar o nome para ela de arte, por exemplo. Aqui, a minha nova pasta está criada aqui, ó. E ela foi criada dentro da pasta do meu jogo, que está aqui em documentos. Para mim está aqui em documentos. O nome dele é jogo novo. Olha aqui, jogo novo. E tá aqui a pasta arte, ó. Mas ela tá vazia para mim, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquelas imagens que eu tenho ali e vou trazer para cá. Então vou clicar aqui na arte. Vou pegar as imagens do herói, que eu passei para vocês já, né? Vou dar um Ctrl C. E aí vou colocar aqui dentro da minha pasta. Vou aqui no jogo novo, a arte, que é a pasta que eu acabei de criar, Ctrl V. Coloquei. Agora, se eu vier aqui para o meu Godot, ó, aqui é a minha pasta arte, eu clicar nela, olha só, as imagens já estão aqui dentro, já para eu poder utilizar, tá bom? Então, a primeira coisa é essa que eu fiz. Até esse momento, alguma dúvida? Não. Tá tranquilo, né? Professor, eu vou ter que sair aqui, agora eu volto, tá bom? Tá bom. Beleza, agora a gente vai criar o nosso personagem, certo? Então, para criar o nosso personagem, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui e adicionar um outro nó. Na verdade, é o nosso primeiro nó, mas a gente vai adicionar agora um outro nó, que é a nossa peça.
Quando a gente clicar para adicionar, ele vai me perguntar assim: que tipo de peça é essa que você quer adicionar? Do que ela é feita? Qual que é o material dela? O que esse nó vai fazer? Né? Qual que é a função dele? Aí aqui, ó, a gente tem várias funções diferentes. O que esse daí vai fazer, ele é uma área 2D. Área 2D. Aqui, ó. Área 2D. Se você começar a digitar aqui em cima e pesquisar, ele começa a pegar aqui. Por que ele é uma área 2D? Vamos colocar o mouse em cima e ver aqui, ó. É uma área 2D para detecção, também para física e para influência de áudio. Então, toda vida que eu quiser montar uma área no meu cenário, vamos supor que é uma área onde eu passo e uma armadilha aparece, ou é uma área onde eu passo e mudo o som, muda a cena, muda a música. É uma área 2D, então a gente cria ali. Porém, o nosso personagem também é uma área 2D, ele é uma área na tela, está andando de um lado para o outro na tela. Então a gente vai criar aqui o nosso personagem como área 2D. Eu dei duplo clique nele e ele já criou o meu nó. Você vê que sumiu tudo que estava aqui, aí agora eu estou na área 2D mesmo. E aqui do lado, no inspetor, aparecem as propriedades dessa área 2D. Então eu tenho gravidade, que está desabilitada. Eu tenho linear dump, que é um atrito, um freio, né? Angular dump, que é um atrito também para curva. Linear dump é um atrito para linha reta. Angular dump é um atrito para curva. Audio bus é um canal de áudio, né? Um som que ele tem, por enquanto ele está desabilitado. Colisão e os inputs, a gente vai ver tudo isso. Transforme, que é a posição dele, né? Posição 0 de X, 0 no Y. Rotação, escala. A gente vai mexer com tudo isso. Mas por enquanto ele é uma área vazia, só uma área, ele não é nada ainda, só uma área. Mas eu vou mudar o nome dele, para player. E aqui no Godot, tudo que é nó tem nome começando com letra maiúscula. É um padrão. Então, player, certo? É o nosso carinha aqui, o nosso jogador. E aí eu vou clicar nesse botão bem aqui, que vai travar o tamanho do meu jogador, para poder evitar que eu, por engano, mexa e desconfigure tamanho, desconfigure os filhos, vai manter os filhos sempre juntos. Eu vou falar de filhos já, vocês vão entender isso. Então eu clico aqui para poder travar, e quando eu clico aparece esse ícone aqui, ó, ele bem aqui que está clicado. Eu vou clicar de novo para tirar o ícone para vocês verem. Cliquei, ó, o ícone sumiu. Quando eu clicar aqui, o ícone trava. O que ele faz? Ó? Agrupa nós selecionados, torna os filhos deste nó não selecionáveis. Então, eu sempre vou selecionar o nó principal. Vou explicar para vocês o que é isso. Vocês vão entender. Beleza, tá clicado. Mas isso é o meu jogador? Não, não é o meu jogador. Ele não tem nada aqui no meu jogador. A primeira coisa que o meu jogador precisa ter é uma imagem. Ele tem que ter uma imagem. Então, para ele ter uma imagem, lembrando que eu não consigo ver as mensagens, tá? No grupo. No grupo não, no negócio. Se alguém mandou alguma mensagem agora, eu não vi. Que eu vi um barulhinho de mensagem, mas não mandaram não. Vamos lá, então. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar uma imagem, um desenho para ele. Então, o meu jogador é uma peça. E dentro do meu jogador, eu vou colocando as peças que compõem o meu jogador, que formam o meu jogador. Então, a primeira peça que eu vou colocar dentro dele, ó, tem alguns caminhos que eu posso fazer. Eu posso selecionar ele e clicar aqui no mais, ou eu posso selecionar ele, clicar com o botão direito e vir aqui, ó, adicionar nó filho. Tanto faz, ou adicionar nó filho, ou clicar aqui no mais direto, que é um atalho. Vou clicar aqui para adicionar nó filho. Desculpa a tosse, pessoal, que estou me recuperando de uma gripe. E aqui eu vou escolher que tipo de nó filho eu quero colocar dentro dele para que ele
possa me mostrar, por exemplo, uma imagem. Aí eu vou colocar o quê? Um nó chamado Animated Sprite 2D. Não se preocupem, vocês vão saber todos esses nomes até o final da curso, tá, pessoal? Vocês vão dominar isso daqui de cós salteado, de frente para trás. Podem ficar tranquilos. Então, vocês vão colocar o Animated Sprite 2D, que é esse bem aqui, ó, esse carinha. Pronto, bacana. Então, por que a gente chama de filho e pai, tá? A relação aqui é de filho e de pai. O player é o nó, ou a peça, né? Pai, que é essa área 2D. E dentro dele, ele tem esse outro nó aqui, ó, que é o sprite animado 2D. Lembra que eu falei para vocês lá antes que sprite sprite, ele é o desenho, né? É uma imagem, é uma figura. E esse é o nome genérico que a gente usa, tá? Para figura, chamado sprite. E 2D porque está em 2 dimensões e animado porque a gente vai colocar uma animação nele. Então aqui agora eu estou dizendo porque o meu player, ele tem a habilidade de me mostrar uma animação em 2D. E é isso que a gente vai fazer. Se eu clicar aqui no player, você está vendo que ele o tipo dele é área 2D e ele tem as propriedades que são da área 2D. Só que agora ele não é só mais uma área 2D. Agora dentro dele ele tem um Animated Sprite, que é o que cuida da animação. Se eu clicar nele, no Animated Sprite, olha, as minhas propriedades mudaram. Agora eu estou vendo a propriedade do Animated Sprite. E dentro do Animated Sprite eu tenho uma propriedade aqui chamada Animation, que é da animação. Se eu clicar aqui, ó, você vai ver que os sprites frames, né? Sprite frame, que é o quê? Que é aquilo, são as imagens que eu vou colocar para fazer uma animação, eles estão vazios. Então, se eu clicar aqui nesse vazio e vir aqui em novo sprite frame, ele vai criar uma nova linha de animação para o meu personagem. Ele vai criar uma linha de animação para o meu personagem que até então não existia. Eu vou clicar aqui e não parece que não aconteceu nada, né? Tá tudo vazio, não aconteceu nada. Só mudou aqui, que ele apareceu, que antes estava vazio e agora tá aqui. Aí se eu clicar nele, ó, em cima dele de novo, selecionando de modo que ele fique azul, aqui embaixo apareceu uma linha do tempo para eu colocar. Aqui eu vou listar as minhas animações. Eu vou ter 2 animações. A animação walk, de andar. E se eu quiser adicionar uma nova animação, eu aperto nesse mais aqui, ó, nesse papel com um sinalzinho de mais, ó, que tá aqui, adicionar animação. Eu vou adicionar uma nova animação. Vou clicar 2 vezes em cima do nome para poder aparecer para eu editar. Eu vou botar aqui up, para cima. São essas 2 animações. Vou começar com a animação walk. Vou pegar ela bem aqui. Clicar aqui na minha pastinha, ó. Minha pastinha. A minha pasta vai abrir as pastas do meu jogo. Eu vou naquela pasta arte que eu construí. E eu vou pegar aqui, ó, os arquivos que são relacionados à animação walk. Que tá aqui, ó, walk, tá escrito. Com Ctrl eu selecionei os 2. E eu clico em abrir. Quando eu clico, os 2 já aparecem aqui para mim, ó. Primeiro um, depois o outro. Vou clicar no play, só para vocês verem a animação. Aqui eu tenho o play e eu clico aqui no play, ó. Vocês estão vendo o bichinho andando aqui de um lado para o outro? Sim? Estão aí? Oi, tá movendo, sim. Tá, não, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou parar. E aqui a gente tem os FPS, tá vendo? Ele tá movendo com 5 FPS. E aqui eu também tenho frame duration, que é a duração de cada frame. E aqui, na animação walk,
vocês têm aqui o frame e também uma escala de velocidade. Eu posso mexer na velocidade por essa escala aqui que está 1, ou eu posso também mexer nos meus FPS, né? Então, por exemplo, se eu aumentar o meu FPS, ele estava em 5, eu vou colocar em 10 agora. Se eu aumentar o FPS, ele aumenta a velocidade. Tá vendo? Tá bem mais rápido. Se eu deixar meu FPS em 100, por exemplo, aí, ó, muito mais rápido tá andando, né? E aí, mas eu vou voltar ao que estava antes, que é o FPS em 5. Beleza, botei aqui minha animação dele andando, é só animação, ele não está se movendo. Agora eu vou apertar aqui no Up, e no Up está vazio. Eu posso apertar aqui na pasta e puxar as animações como eu fiz. Ou eu posso vir aqui na pastinha do lado e puxar, se eu quiser, de um por um. Venho aqui e solto, depois pego o outro aqui e solto aqui do lado. Posso fazer assim também. Aí ele fez os dois estão aqui já. As minhas duas animações, também no 5 FPS. Só que esse carinha, ele tá muito grande pro tamanho do meu jogo, certo? Então, aqui ainda na animação, eu vou vir em Transforme. O Transforme, ele cuida de tudo que é relacionado à posição, rotação e tamanho, escala, tamanho. E esse skill aqui, que não sei o que significa não, tá? Mas a gente só mexe com esses três aqui primeiro, que é melhor. Posição, rotação e escala. Nós vamos mexer na escala. A escala dele está de 1. 1 no X e 1 no Y. Eu vou diminuir a metade dele no X, 0,5, apertar Enter. E ele já diminuiu no Y também proporcionalmente. Ó, já fez a diminuição nos dois, ele é um quadrado. E ele já diminuiu em todas as animações. Eu não precisei ir de animação por animação, não. Ele já diminuiu em tudo. Então, Ctrl S para salvar, porque senão ele não aparece aqui salvo. Tem que apertar Ctrl S para salvar, senão tudo que você faz você perde. Então não pode deixar de ficar apertando Ctrl S. E o nosso personagem está aqui já com as suas duas animações, mas ele ainda não tem movimento, tá? Então, porém, o que a gente vai fazer? A gente vai parar aqui agora e eu quero que vocês tentem fazer o que eu fiz até o momento para colocar a animação. Fazendo, a gente vai continuar e vai colocar o movimento. Mas primeiro eu quero que vocês façam essa parte, combinado? Beleza, beleza. Beleza, então. Deixa eu botar aqui o microfone no silencioso, mas eu vou
E tudo certo até agora? Fernando, Oi, tá tudo certo, sim. você já chegou na animação ou não? Eu já terminei, já tô bem aqui na cozinha fazendo ovo pra mim comer. Ah, tá. Bacana. Fechou, então. Então podemos continuar? Pode continuar, eu tô ouvindo aqui pelo fone. Tá bom, beleza. Então tá. Então vamos lá. O que acontece agora? Agora a gente vai começar a fazer programação desse nosso personagem aqui. Só que antes de partir para a programação dele, aqui no player mesmo, vejam bem, quando a gente colocou esse símbolozinho aqui do lado, foi justamente para evitar alguns erros de eu estar com a animação selecionada e começar a fazer as ações em cima da animação. Eu não posso, eu tenho que cuidar realmente do player, do jogador. A animação é só aquilo que é relacionado à animação. Tudo tem que ficar no jogador. Eu vou colocar aqui agora uma área de colisão ao redor dessa minha animação, para dizer que algo está encostando no meu jogador. Quando algo encostar no meu jogador, ela vai entrar nessa área de colisão. Então eu tenho que botar essa área de colisão agora. Como que eu vou fazer isso? É um novo nó, né? É uma nova peça dentro do meu jogador. Então, vou clicar com o botão direito, vem aqui adicionar nó filho, e aí eu vou colocar o nome dele Collision Shape 2D, que é esse daqui, ó, Collision Shape 2D. Tem o Collision Polygon 2D, que você vai desenhar, e o Shape, que já é com formas pré-estabelecidas, como quadrado, cápsula, triângulo, coisas assim. Então, você vai apertar aqui em criar, ele colocou, e veja, eu tô com o Collision Shape selecionado. Aqui no inspetor está o Collision Shape. O Shape, que é o formato, está vazio. Então eu vou colocar aqui o quê? Cápsula. Quando eu coloco a cápsula aparece aqui em cima do meu personagem, ó. E aí eu posso pegar nos pontinhos dela e aumentar o tamanho dela. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom aqui para chegar mais perto para vocês verem. Peraí. Tô sem o mouse, então aumentando na mão mesmo. Eu venho aqui, ó, e pego no canto e eu consigo aumentar o tamanho dela. Vamos supor que eu quisesse mover no posicionamento dela, ó. Vocês estão vendo que aqui tá o mouse. Eu podia clicar aqui na seta, aí a seta me permite mover o posicionamento dela para cima, para baixo, para o lado. Vou deixar ele assim. Pronto. Aí eu vou botar aqui na setinha de novo, no mousezinho de novo. Eu diminuo um pouquinho o tamanho, pronto. Então, essa é a minha cápsula, tá? É a minha cápsula que cuida da minha colisão. Que vai cuidar da minha colisão. E agora, pessoal, a gente vai finalmente passar a animar o personagem, né? A criar o nosso código para o personagem. Então, tem duas maneiras. Eu sempre tenho que vir aqui no meu personagem e eu posso clicar aqui em script, nesse símbolozinho, para começar a escrever um código para o meu personagem. Ou eu posso vir aqui nesse script que está vazio e criar um novo script. Os códigos, eles se chamam scripts, tá? Então, esse vai ser o script do personagem. Eu vou clicar aqui no símbolozinho e aí ele vai abrir aqui para mim. Qual que é o nome desse script, né? O caminho dele é player GD. Que os scripts, eles têm essa extensão GD. Pode deixar como tá, vocês nunca precisam mexer nisso. E aí a gente aperta aqui em criar. E aí aqui ele vai abrir o nosso editor de código, tá bom? O que acontece, pessoal? Ele já vem com uma parte pré-pronta aqui. Extends, área 2D, eu vou explicar para vocês o que é. Func, Red, aí aqui, e esse Func Process Delta e aqui embaixo. Vou explicar para vocês o que é. Vocês podem apagar esses textos aqui que vem com o hashtag, que ele é só de comentário. Vocês podem apagar isso daqui, tá?
O hashtag, ele não... Deixa eu só fazer aqui um apagar. Ah, tá. Eu apaguei uma coisa que não podia. Eu apaguei um PES ali, ele tem que ter. Resolveu o problema. Zezinho, eu vou só tirar os hashtags, depois eu tiro o PES. Ele não é lido. O hashtag é um comentário. Quando eu vou fazer o código aqui, eu vou escrever uns comentários para vocês. Então o hashtag ele não é lido, ele é comentário. Eu vou explicar tudo. O jogo ele funciona através de funções. Todo código, todo script, ele vem com duas funções básicas. A primeira função chamada ready e a outra função chamada process. Essa função ready, ela é chamada uma vez apenas, quando o jogo começa. Na hora que o jogo começar, o que eu tenho que fazer na hora do começo do jogo? Por exemplo, eu tenho que carregar o cenário, eu tenho que dizer que a vida dele é 10, eu tenho que colocar o personagem no meio da tela. O que eu tenho que fazer na hora que ele começa? E eu só faço isso uma vez. Agora aqui embaixo no processo é o que eu faço a todo momento. A todo momento eu tenho que, por exemplo, ficar esperando para saber se o jogador está apertando algum botão. A todo momento o jogo olha, fica pensando, ele está apertando o botão de andar? Ele está apertando o botão de andar? Opa, ele apertou o botão de andar, então eu vou fazer tal coisa. Não, agora ele parou de apertar. E agora, ele está apertando de novo? Ele está apertando de novo? Ele fica vigiando as coisas. Ele acontece a cada tique, né, que a gente chama, que é a cada ciclo do processador. Assim. Então, é um negócio bem rápido, mas é como se o computador estivesse olhando a todo momento, esperando alguma informação a todo momento, procurando alguma coisa. Então, essa função ready... Aí eu vou escrever um comentário aqui, ó. Quando eu escrevo comentário com hashtag, o código não lê. Ele não identifica isso como um erro. Ele não lê. Ele simplesmente ignora. Ele sabe que é pra gente ler. Então, essa daqui, ó. Essa função ready, que tem que estar com esse nome mesmo, ela executa apenas uma vez no início do jogo. Pronto. E essa daqui executa a cada instante delta, que é um instante do jogo. Esse delta aqui, ó. Esse delta é o tempo que ele leva para ficar medindo essas coisas. Por exemplo, a cada meio segundo, a cada 0,1 segundo, é esse delta. Ele já tem um valor padrão, então ele já vem com o nome delta aqui. Se eu quiser alterar o valor, aí eu altero. Mas só que não convém, é melhor deixar o valor que já é o valor padrão, que já funciona. Então, ok. E esse PES aqui, em cima e embaixo, a gente vai apagar daqui a pouquinho, porque... é só para dizer que não tem nada dentro da função. Eu criei a função, mas ela não tem nada dentro. Se eu tirar esse PES, ó, o que vai acontecer? Ele vai ficar com um erro na de baixo, porque ele lê de cima para baixo. Ele sempre lê de cima para baixo. Então ele leu essa primeira linha, ele viu o que é meu comentário, ele ignorou. Ele leu essa função esperava um PES, o PES não veio. Deu erro no próximo. Ele não conseguiu ler esse no próximo. Né? Não conseguiu ler. Porque não tinha o PES. Tá? Ele não conseguiu ler. Aí eu vou colocar o PES. Ó, coloquei o PES bem aqui. Beleza. Agora ele está aparecendo o PES com um erro. Por quê, pessoal? Porque no código do Godot, ele parece muito com o código do Python. Ele precisa de uma coisa chamada indentação. Que é, eu escrevi a função aqui em cima, o que está dentro dela tem que estar um tab, uma tecla de tab à direita. Então eu clico aqui ó, no meu tab, ó, e ele foi. Está vendo que aparece uma setinha aqui do lado, que é para dizer quantos tabs eu dei. Se eu apertar mais um tab, ó, fica duas setinhas, ó, para dizer quantos tabs eu dei.
Se eu apertar mais um tab, fica 3 setinhas. Então, ele se organiza pelo tab. Então, eu sei que esse PES está dentro dessa função read aqui. E esse PES aqui está dentro dessa função process, por conta do tab. Tudo bem? Até agora? Mais ou menos? Tá, tudo bem. Extends área 2D. O que é isso? É o seguinte. Esse é um código de área 2D, porque o meu personagem, ele era um personagem área 2D. Então, eu estou dizendo aqui que no meu código, a princípio, eu vou trabalhar com as funções de área 2D. E eu boto esse extends, que é para puxar as informações da área 2D. Se eu for trabalhar com animação, com outras coisas aqui no meu código, eu tenho que alterar o meu extends também, botando mais coisas para eu mexer. A gente vai mexer nisso e vocês vão ver isso daqui a pouco, tá, pessoal? A gente vai colocar mais coisas aí, vocês vão entender. Beleza. Depois que eu determino quais são as áreas, as funções que eu vou mexer aqui em cima, no extends, eu começo a declarar as minhas variáveis. A primeira coisa que eu preciso para o meu personagem andar é uma speed, uma velocidade. Então, a velocidade vai ser uma variável. A velocidade ela pode mudar, ela pode ter o valor que eu quiser. Então, eu vou colocar aqui, ó, var, é para dizer que a partir do que eu vou falar aqui para frente é uma variável. Eu vou colocar aqui speed e vou dar igual a 400, por exemplo. Eu vou dizer que essa variável velocidade tem um valor de 400. É a primeira coisa. E agora eu vou colocar uma outra variável que é do tamanho da tela do jogo, que a gente não vai mexer agora, a gente vai mexer com ela mais à frente, mas eu já quero deixar ela aqui para vocês. É o var screen. Professor? Oi. Voltei. É pra mim, se eu quiser, tipo, igual o senhor tá fazendo, colocar velocidade, tudo, eu preciso importar alguma coisa para programar aí ou não? Não. Já tem todas as bibliotecas no aplicativo, né? Isso. Não, tá muito. Era só essa dúvida aqui, que eu cheguei aqui agora para formatar, para abrir aqui o computador, eu tava com dúvida só. Não, tudo bem. Ok. Aí depois você só acompanha a aula depois no vídeo, tá? Tá, depois eu vou ver tudo. É isso. Tem que olhar aqui e faz o código junto comigo. Tá. Aí, beleza. Então, esse var screen size, ele tá aqui, mas a gente não vai usar ele no momento. Ele não tem nenhum valor até, tá vendo? Eu não botei ele igual a nada. Só declarei que ele está aqui, pra gente poder criar. Aí eu quero mostrar uma coisa pra vocês, ó. Uma coisa bem interessante. Se eu clicar aqui no meu jogador de novo, veja, em nenhum lugar aparece esse valor da velocidade aqui. Se na hora do jogo eu achar que o valor da velocidade 400 é muito pouco ou é muito rápido, eu posso falar assim, não, com 400 ele está muito devagar ou com 400 ele está muito rápido. Eu sempre tenho que abrir o código e mexer aqui no 400, ó. Sempre tenho que abrir o código e mexer aqui no 400. Eu não tenho um atalho onde eu posso mexer pelo atalho. E ficar abrindo o código, mexendo no código é ruim, principalmente para essas coisas que vão sendo ajustadas no jogo, sabe? Que é uma das coisas é a velocidade. Então, como é que eu faço para ele aparecer aqui do lado, para eu poder mexer? Eu vou na variável que eu quero, e aí eu coloco, ó, @export var speed tal e tal, né? Boto aqui. E aí, olha o que apareceu aqui. A velocidade apareceu aqui. Agora eu posso mexer nela direto por esse lugar, sem precisar ficar mexendo no código. Quando eu estiver no jogo, eu vou poder mexer na velocidade por aqui. Isso facilita muito, né? O valor que está aqui, ele sempre se sobrepõe ao valor do código. No código sempre vai ficar 400. Só que se aqui tiver diferente, vai valer o valor daqui, tá bom? Então, beleza. Esse é o primeiro ponto. Aí, a gente vai agora pegar aqui a nossa screen size, que foi a variável que eu coloquei lá no início. Vou dizer assim, ó, quando o jogo começar, eu vou tirar aqui a indentação, ó, e apertar aqui para vocês, ó, vejam que ele já aparece até para dentro. Então, quando o jogo começar, você vai fazer isso só uma vez. O que você vai fazer uma vez?
o screen size vai ser igual, o tamanho da tela, né? Vai ser igual ao quê? Ao get. Veja que na hora que eu estou digitando, ele já vai meio que se autocompletando aqui. Get, viewport, rect. Rect é de quadrado. Eu vou explicar para vocês aqui o que é. Ponto size. O que acontece? O que eu estou dizendo aqui para vocês? Eu sei que nesse momento vocês podem estar, meu Deus, que viagem é essa? O que é isso? O que ele está digitando aí? Mas vocês vão entendendo, tá? Vamos devagarinho. O negócio é que tem que fazer para entender. Eu estou pegando essa minha variável que eu criei aqui, que é o tamanho da tela. Eu só estou dizendo assim, ó, quando o jogo começar, essa variável aqui, tamanho da tela, qual que vai ser o valor dela? Vai ser o tamanho daquele quadradinho de tela que eu defini. Lá no início do jogo, quando eu botei lá em janela, eu disse que era 480 por tal e tal, só que ele vai pegar isso automaticamente. Então, o get é pegar, pegue a telinha, né, o quadrado, aquela telinha quadrada, rect é de retângulo, né? Então, pegue aquela telinha retângulo. O que você vai pegar dela? O tamanho, size, tamanho. Por que a gente tem essa variável, screen size? Porque a gente vai ter objetos que vão sair da tela. Quando eles saírem da tela, eles têm que ser deletados, têm que ser apagados. Então, por isso que a gente pega aqui o tamanho da tela. Beleza. Primeira coisa que a gente fez é isso, tá? Aí agora, a gente vai começar a programar... Desculpa, pessoal. A gente vai começar a programar os nossos movimentos, certo? Para a gente programar os nossos movimentos, vai ser aqui no processo, porque a todo momento ele se move, né? A todo momento ele espera alguma coisa para ele poder se mover. E aí a gente vai fazer o nosso mapa de input, que a gente chama, ou mapa de teclado, mapa de comandos, que é para dizer assim, botão para cima faz o quê? Botão A abre o inventário, botão X dá o soco, entende? A gente vai fazer esse nosso mapa de botões agora. Como que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui em projeto, configurações do projeto, mapa de entrada. Mapa de entrada. Então, a primeira ação que a gente vai colocar aqui é mover para a direita. A gente vai botar aqui, ó. Move right. Mover para a direita. Adicionar. Eu venho aqui no maisinho, ó, porque eu só criei a ação. Mas eu não disse que botão é que faz isso. Eu venho aqui no maisinho, venho, ó, eu posso escolher uma tecla do teclado, botão do mouse, botão do joypad, né, que é do controle de um videogame, ou o eixo, né, o analógico ali do videogame. Então vamos aqui, tecla de teclados. E aí eu vou botar aqui, que uma é para a direita, é esse daqui, right. Aí eu aperto OK. Pronto, ela está aqui, ó. O move right vai acontecer quando eu apertar o mover para a direita. Agora eu vou botar aqui a nova ação, ó. Move left. Mover para a esquerda. E a mesma coisa. Vou botar aqui meu teclado. Left, esquerda. Vou para uma inovação. Move, underline, up. Vejam que eu sempre estou colocando tudo com underline, né? Isso é um padrãozinho, tá, pessoal? Vamos manter o padrão. E aqui eu vou dizer que a tecla do teclado para cima, né? Para cima. E vou botar o move down, porque o nosso jogo é com uma visão de cima para baixo. Então ele se move para cima, para baixo, para direita e para esquerda. Move down. Sempre esqueço como se escreve down, mas agora eu não lembro. E a setinha para baixo. Bacana.
Então agora eu já fiz o meu mapa, ó, meu mapa de teclado. A ação mover para a direita vai ser quando apertar o botão direito. A ação mover para a esquerda vai ser quando apertar o botão da esquerda. A ação mover para cima vai ser quando apertar o botão de cima. E a ação mover para baixo vai ser quando apertar o botão de baixo. Ele já entendeu isso. Agora eu preciso dizer o que essas ações fazem. Ele não vai magicamente se mover para a direita ou para a esquerda. Eu preciso fazer o código desse movimento. Então, vou fechar. E agora eu vou fazer o meu código do meu movimento, tá? Vamos lá. Vamos fazer aqui agora. Eu vou apagar aqui o meu pass e a gente vai começar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é declarar uma variável. Uma variável var que se chamada velocidade. Por quê? Por que eu estou criando uma outra variável chamada velocidade se eu criei uma speed lá em cima, uma velocidade lá em cima? Por quê, pessoal? Isso daqui é das aulas de física, tá? Para vocês agora. Vocês vão ver muita física e matemática. Porque velocidade é diferente dessa velocidade aqui de cima. Essa velocidade aqui de cima é a velocidade linear, de 400 por hora sempre, como se estivesse em linha. Essa velocidade aqui é um vetor em x e y. Às vezes eu estou apertando para cima e para o lado ao mesmo tempo. Para onde é que ele vai? Né? Às vezes eu estou apertando para baixo e para a esquerda ao mesmo tempo. Para onde que ele vai? E para baixo e para a direita, para onde que ele vai? Então, a minha velocidade não pode ser o meu deslocamento, né, meu movimento, ele não pode ser uma linha, ele tem que ser um vetor, né? Porque eu posso apertar vários botões ao mesmo tempo. Então, esse deslocamento dele a gente chama de velocidade, porque a velocidade dele mais como um vetor. E ele é um vetor de duas dimensões, então a velocidade é igual a um vector 2, né? Que é esse vetor de duas dimensões aqui. E eu vou dizer ponto 0. Para falar o quê? Que ele começa com a sua velocidade zerada. Zero. Zerada. Parado. Ele não começa se movendo. Parado. Na origem. E aí agora eu vou colocar os inputs, né? Agora eu vou botar nas condições. If, que é a condição se... Olha, ele começa com 0, mas se o input, que é o teclado, que é o que eu estou apertando, se o meu input, ponto, is action pressed. Vejam bem, eu tenho aqui ó, a função is action just pressed, just released, is action pressed ou anything pressed, né? Qualquer coisa que eu apertar. Vamos ficar nessas três aqui que é a mais importante, ó. Aqui, ó, just pressed é que ele vai fazer assim que você apertar. É como se fosse o tiro. Tiro de uma arma que não é automática. Você precisa ficar apertando várias vezes para aquilo acontecer. Né? Várias vezes você precisa ficar apertando para aquilo acontecer. Se você apertar uma vez e segurar o botão, ele só vai fazer uma vez, ele não vai continuar fazendo, porque ele só é feito no momento que você pressiona. Aqui no released, que é soltar em inglês, ele é feito apenas uma vez quando você solta o botão. Sei lá, você está carregando um poder aqui, uma força, e de repente você solta o botão e ele vai lá e faz. No caso de andar, que a gente vai fazer o andar aqui, você fica com o botão pressionado. Enquanto o botão estiver pressionado, você quer andar. Então, você vai botar aqui, ó, se o input, né, se o botão de ação está sendo pressionado, é isso que a gente vai fazer, ó. Aí ele já abre aqui um parêntesezinho para mim. E eu vou escrever o que ele vai conferir aqui. O que tem que estar sendo pressionado? Aí eu vou escrever aqui, ó, move right, ó. Ele até se autocompleta para mim, que ele é inteligente. Move right. Aí eu coloco 2 pontos, que o if ele tem que terminar com 2 pontos, e eu aperto Enter. Veja que ele entrou dentro do if, né?
é que eu estava com um tab só, mas aqui automaticamente ele fez 2 tabs, ó, 2 setinhas. Por quê? Porque o que eu vou escrever aqui agora pertence ao if. Quando eu acabar, eu tenho que voltar. Eu vou mostrar para vocês isso daqui. O que tem que acontecer quando eu estiver apertando para a direita? Eu tenho que andar para a direita. Então, a minha velocity, ponto x. Lembra que eu falei para vocês que a velocidade era um vetor? Tanto no eixo x quanto no eixo y, lá da física e da matemática. Então, quando eu estiver indo para a direita, eu tenho que aumentar 1 no x. Então, a gente coloca assim, ó, mais... Eu poderia fazer assim, ó. Poderia botar velocity ponto x mais 1. Aí ele fica sempre aumentando 1. Ou eu posso usar um atalho, que eu acho que é o mais fácil, que é colocar o mais igual a 1. Porque aí ele sabe que toda vida que eu estiver apertando o botão direito, que eu mapeei lá como direito, eu tenho que pegar a velocidade no x e somar 1 a ela. E ela começa com quanto? Com 0, ó. Aqui eu mandei ela começar com 0. E aqui, enquanto eu estiver apertando o botão da direita, ela vai para 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Agora, se eu apertar Enter, eu vou continuar dentro do meu if. Mas eu não tenho mais nada para escrever que vai acontecer quando eu estou apertando o botão da direita. Então, eu vou apertar o botãozinho aqui de apagar para eu voltar para o mesmo nível do if. E agora eu vou fazer outro if, ó. Eles estão alinhados, meus ifs estão alinhados. If input is action pressed. Aí eu vou colocar aqui move left. Se o move left foi pressionado, então o que eu vou fazer? Velocity.x, né, ponto x, menos igual a 1. Ou seja, mais 1 ele vai para a direita, menos 1 ele vai para a esquerda. Já fiz ele se movendo para a esquerda. Agora eu vou fazer o meu dele se movendo para cima. Input, se input is action pressed, né? Eu vou botar aqui, ó. Move up. 2 pontos. Não posso esquecer dos 2 pontos. Vou para a linha de baixo. Eu vou colocar velocity ponto y, certo? Aí eu botei velocity, ó. Velocity. Velocity.y mais igual a 1. Significa que ele vai subir. Vai subir. If input is action pressed. Aí move down. Velocity.y menos igual a 1, tá? Beleza. Vamos fazer uma outra coisa aqui. Pera aí, a gente tem que botar as animações dele aqui ainda. Beleza, mas já terminamos. Não terminamos não. Eu tenho que botar as animações. Vamos voltar aqui no nível do if. Agora, vamos lá. Se if velocity, essa é a velocidade dele, ponto. Length, é porque os nomes são em inglês, tá, pessoal? Vocês têm que aprender esses nomes. Se a velocidade dele, length é o que? É o tamanho da velocidade, a medida da velocidade dele. Aqui, ele começou com 0, mas na hora que eu estou apertando os botões, ele está mudando. Ele está aumentando, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, para cima, para baixo, direita, esquerda. Se essa mudança, né, se o tamanho da minha velocidade, né, for maior que 0, ou seja, se eu estiver apertando alguma coisa, se a minha velocidade não for mais 0, se ela já estiver andando, o que eu vou fazer?
Porque, por enquanto, ele não está andando de verdade, porque eu não dei o speed dele, né? Eu não coloquei aquela aceleraçãozinha dele, para ele poder ir para um lado e para o outro. Se a velocidade dele for maior, se o botão que eu estiver apertando, né, estiver aumentando a velocidade dele, o que que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, ó, que a velocidade dele, velocity vai mudar, ela não vai ser mais 0. Ela vai ser o quê? Ela vai ser velocity, ponto. Agora eu vou falar um nome feio, mas não se assustem. Eu vou explicar. Normalized, que é difícil de falar até, vezes speed, vezes aquela velocidade. Agora sim ele vai andar. O que que acontece aqui, ó? Vamos lá. Se eu estiver apertando para a direita, mais 1 no X. Se eu estiver apertando para a esquerda, menos 1 no X. Para cima, mais 1 no Y. Para baixo, menos 1 no Y. Tudo bem. Ele vai ficar apertando, mas ele vai andar muito devagarinho. Como que eu faço para mudar isso? Com a minha speed. Eu estou multiplicando tudo isso que eu estou fazendo de 1 em 1 por 400, para ele poder andar 400 pixels mais rápido. É só isso que eu estou fazendo, tá? Estou multiplicando tudo por 400. Mas por que esse normalized? É para eu tirar qualquer decimal ou qualquer problema no cálculo que venha dar bug na hora dele andar, tipo um decimal, uma casa decimal ou algo assim do tipo. Então eu coloco aqui no normalized que ele fica tudo inteirinho, direitinho, e o vetor apontando para a direção certa. Só uma questão. Funcionaria sem também, mas teria problemas. Então, velocidade normalized vezes speed, né? E agora eu vou colocar animação. Aí, onde é que a animação tá? A animação tá no Animated Sprite Sheet 2D. Para eu acessar ele aqui, ó, eu tenho um atalho. Eu coloco o cifrão do dólar e aí eu digito o nome dele, ó. Animated Sprite Sheet 2D. Ele já começa a se preencher, ó. E aí eu vou e digo que play, animação, play. Ele vai começar a tocar. Qual, né? Up ou walk? Vamos deixar sem nenhuma agora. Ele vai tocar a primeira que tá. Depois a gente vai dizer qual é que ele vai tocar. Se tem que ser do up ou do walk. Mas vamos agora terminar esses ifs. E para terminar esses ifs, a gente coloca um else, que é um se não. Se tal coisa estiver acontecendo, faz isso. Se tal coisa estiver acontecendo, faz aquilo outro. Se não, se nada disso acontecer, se não, 2 pontos. Aí eu vou colocar a animação, né, que aqui é o Animated Sprite. Animated Sprite 2D, ponto, stop. Mandar ela fazer um stop aqui. Se eu apertar vou salvar, Ctrl S, vou apertar F6, F6. Quando eu aperto F6, ele abre para mim uma prévia do meu jogo. Deixa ele carregar aí, ele demora um pouquinho para carregar. Ó. Vê que ele tá fez ali do lado. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tá. Peraí, rapidinho. Desculpa, eu atualizei aqui a velocidade dele, mas eu não atualizei a posição dele. Tudo bem. Fiz a animação, tá faltando uma coisa, tá, pessoal? Perdão. Eu tenho que atualizar a posição dele também, eu não fiz isso. Eu atualizei aqui a velocidade dele, né? Vai aumentar a velocidade pela speed, então já coloquei aqui a minha velocidade, mas eu não mudei a posição dele baseado na velocidade. Então eu vou vir bem aqui em position. Vou colocar aqui position. Isso, position, que é já dado, é igual ao quê? A velocity vezes o delta.
Qual que é o delta? O delta é esse tempo aqui, ó. Delta, que está aqui dentro. Delta. Esse delta bem aqui. Então, velocity, posição, é igual a velocidade vezes o delta. Aí a gente vai atualizar agora, ó, no x, ó. Position ponto x, desculpa, ponto x é igual ao quê? Eu vou usar agora uma função chamada clamp. O clamp, ele impede que o meu jogador saia da tela. Tá bom? Ele impede. Ó. Eu vou rodar sem o clamp. Depois eu vou colocar o clamp que vocês vão ver. Deixa eu dar um Ctrl S aqui para salvar. E apertar aqui o F6 para o jogo começar. Só ele começar aqui. Estão vendo que ele está meio que preso ali no cantinho da tela ali, ó? É por conta da falta do clamp. Ele está preso ali no canto da tela, não consegue sair. Eu estou mexendo nele, ele até que dá um movimentinho, mas no canto superior esquerdo da tela ali ele está preso. Vou colocar o clamp vai mudar isso. Então vai ficar assim, ó. Position é ponto x é igual a clamp. Vamos botar aqui, ó, position x 0 e screen size, que foi aquilo que eu peguei lá em cima, do tamanho da tela. Então ele vai de 0 até o tamanho da tela. E a mesma coisa no position.y. Position.y é igual a clamp position, vírgula, 0, vírgula, screen size. Bom, você vai atualizar a posição X de 0 até o tamanho da tela. Você vai atualizar a posição Y de 0 até o tamanho da tela. Esse é o limite que você pode andar. Ctrl S de salvar. 6 para o jogo. Vamos ver. Opa. Deu algum errinho. Deixa eu ver o que aconteceu. Invalid type, função clamp. O que eu digitei errado aqui, meu Deus? Só um minutinho. Quero ver se eu digitei alguma coisa errada. Ah, tá. É aqui, perdão. É uma atualização. É mais igual. Foi aqui que eu errei. Eu botei igual. É mais igual. A posição sempre vai ser atualizada, mais, né, somada com a velocidade via o delta. Aqui que eu errei, desculpa. 6. Não, continua aparecendo mesmo. O legal é que eu fiz o jogo antes de começar com vocês e não deu erro nenhum, né? Aí agora, na hora, aparecem 1000 erros. Espera só um pouco. Invalid type, de funciona no clamp, cannot convert ponto 3. Em vector 2. Ué, mas ele tá com vector 2. Ah, tá. Screensize.x, screensize.y. Desculpa, pessoal, que eu tenho que falar. Ó, é de 0 até o tamanho da tela em x e de 0 até o tamanho da tela em y. Agora vai. Eu espero, né? Que vá.
Aqui, ó. Só que eu botei ao contrário as teclas. Eu botei... Ó, e veja que ele está fazendo uma animação que é essa animação do para cima, né? Para cima e para baixo. Ele não está andando direito, nem mudando virando o olhinho dele de um lado e para o outro, né? Nada disso. E a gente vai fazer isso agora, tá? Botar ele para virar de um lado e para o outro. E eu inverti o botão aqui, ó. Para cima e para baixo. Deixa eu ver ali. Em cima, se você arrastar, minha tela é pequena, mas aqui em cima tá o xizinho. Você pode apertar no xizinho e ele fecha. Eu inverti o botão. Deixa eu ver. Move up. Engraçado. Ai. Tá. Não, tudo bem. Vamos lá. Agora, vamos colocar a animação. Pra gente poder terminar, botar a animação certa e botar ele virando. O que a gente faz? Vamos colocar aqui, ó. Se a velocidade dele no X for diferente de 0, ou seja, se ele estiver se movendo no X, né, para um lado, para o outro, o que a gente vai fazer? A gente vai... O diferente, esse símbolo aqui, ó, de exclamação igual, ele significa diferente. No if, se fosse dois sinais de igual, aí ele ia significar igual. Por exemplo, isso daqui significa igual a zero. Peraí. Isso daqui significa igual a zero. Se a velocidade no x for igual a zero. Se eu tirar um igual e botar o símbolo de exclamação, aí fica diferente de zero. Se a velocidade no x for diferente de zero, o que a gente vai fazer? O meu Animated Sprite Sheet 2D .animation, sua animação, tá? Vai ser igual ao quê? A walk, que foi a que eu coloquei, walk, certo? Animated Sprite Sheet 2D flip V, que é virar na vertical, né? Que é virar de um lado para o outro, ele está virando ao redor do eixo vertical. Eu vou dizer que é igual a false. Ele começa falso, ele não começa virado, ele começa normal, certo? E ele não vai começar também virado na horizontal, ele vai começar sempre em pé na horizontal. Então, Animated Sprite Sheet, flip horizontal, aqui na horizontal, vai ser igual a velocidade ponto x. Ou seja, sempre que eu estiver andando de um lado e para o outro no x, ele vai ficar sempre em pé direitinho. Ele não vai deitar, ele não vai ter aquele bug de virou de cabeça para baixo e está andando para a direita e para a esquerda de cabeça para baixo. Não, ele sempre vai ficar de cabeça para cima. E agora eu vou botar um outro if. Se a velocidade de y for diferente de 0, esse é o elif. Isso. Espera aí rapidinho. Entender por que que tá... Erro na linha 37. Breves internet online. Ai, mas eu não quero. Ah, tá. Pera aí, pessoal. Quando acontece isso, você
Bota pro lado aqui, apagando tudo, e aperta o Tab uma vez, e aí ele já vai corrigir. Pronto, já corrigiu. Que ele tem que ser a setinha aqui, sabe? Para dizer que você tá com indentação. Se a velocidade de Y for diferente de 0, o Animated Sprite Sheet 2D ponto animation ponto animation é igual a up. E o animated, agora a gente vai fazer ela virar. Sprite de 2D ponto flip na vertical é igual a velocity ponto y. Beleza. Então, tá. Eu esqueci de uma coisa. Velocidade menos y, deixa eu só explicar uma coisa para vocês aqui. Menor que 0, maior que 0. Vou explicar uma coisa para vocês aqui. Se eu botei esse daqui maior ou menor que 0 para poder sempre conferir com uma verdade. Por exemplo, o que é esse flip, tá? Flip vertical e flip horizontal. Imagina que você tem um personagem e faz uma cruz, desenha uma cruz em cima dele. A cruz tem uma cruz na vertical e uma cruz na horizontal. Perdão, tem uma linha da cruz na vertical e tem uma linha da cruz na horizontal. Se eu for virar o personagem em relação à vertical dele, ele vai virar o olhinho dele de um lado para o outro, é como se tivesse esquerda e direita, né? E quando eu viro na horizontal, eu tenho ele de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. O que eu estou dizendo aqui é que na vertical, quando eu começo a andar, ele começa no falso, né? Não começa virado. E na horizontal, ele só vai virar se a velocidade de x for menor que 0. E aqui o up é a mesma coisa. Na vertical, eles vão virar se a velocidade no y for maior que 0. Agora, vamos lá. Vamos aqui no F6 e vocês vão ver a cena completa. Deixa ele carregar aqui. F6 é o botão que faz carregar esse preview do jogo, tá? Só esperar um pouco que já ele carrega. Pronto, peraí, ó. Aqui, ó. Ó, de baixo para cima, ó. Direita e esquerda, tá andando, ó. Agora que ele tá, ó, subindo e descendo, como se estivesse nadando, ó, tá vendo? Tá fazendo bem bacana agora a animaçãozinha bem da hora e não tá saindo da tela, né? Tá travado aqui na tela, tá? Então, o que vocês têm que fazer é isso que eu fiz nesse personagem aqui. Eu sei que é muita coisa, eu sei que é difícil, mas tem que começar a fazer, tá bom? Assista o vídeo e tentem. Se não for fazendo devagarinho, como eu tô fazendo aqui, pessoal, vocês não vão avançar, tá? E vamos tirando as dúvidas, beleza? É isso aí. Alguém tem alguma coisa para falar? Além de choro? Não, tem não. Muita coisa, né, velho? É muita coisa. É muita coisa. É esse código aqui, vocês vão fazendo junto comigo, tá? Assistam o vídeo de novo e vão escrevendo esse código junto e vão tentando entender, tá bom? Os formatos aqui e tudo mais. Mas é isso, pessoal. Acho que, Rafael, tudo certo? Rafael nem tá aqui mais, né? Já saiu direto. E a Joyce tá ali, mas... Então tá. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Falou.